5 minutos de meditação em Provérbios 27. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no capítulo 27 de Provérbios, que na verdade é um capítulo que trata de muitos assuntos variados. Esse capítulo de Provérbios, ele tem 18 assuntos e ele tem poucos versículos falando a respeito de um assunto. Vamos começar a ver cada um desses 18 assuntos. O primeiro assunto é sobre presunção. O versículo 1 fala sobre presunção. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Esse versículo nos fala para não sermos presunçosos, dizendo o que vai acontecer no futuro. Nós não temos certeza do que vai acontecer no dia de amanhã. É nosso dever declarar com fé aquilo que esperamos de Deus. Mas não podemos dizer que com certeza aquilo que estamos esperando vai acontecer amanhã. Em Tiago, no capítulo 4, Deus traz um ensino sobre esse tema. Veja aqui na tela Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então nós vemos que Tiago 4, 13 a 16 fala que a presunção é maligna, porque nós não sabemos o que o dia de amanhã trará. O futuro é incerto, nós não temos o controle sobre o que acontecerá no dia seguinte. Podem acontecer muitas variáveis e circunstâncias podem mudar. Esse provérbio, voltando aqui para o provérbio, capítulo 27, no versículo 1, fala justamente sobre um alerta contra a presunção e o orgulho em relação ao futuro. Não devemos nos exaltar ou contar vantagem daquilo que planejamos, definindo datas e tempos daquilo que esperamos. Portanto, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Tenha fé e declare: o Senhor derramará sobre a minha vida 1 ano abençoado e próspero. Declare isso sim, mas saiba respeitar os tempos de Deus. O versículo 2 fala sobre soberba, sobre arrogância. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Então o versículo 2 fala justamente sobre aquelas pessoas que batem no peito e contam vantagem, dizendo: como eu sou bom, como eu sou excelente, olha só o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha o que eu faço. Pessoas que inflam demais o seu ego. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O versículo 3 fala a respeito da ira. Então são 3 temas. O primeiro da presunção, o segundo a soberba, o terceiro tema, ira. Versículo 3. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Então o versículo 3 fala sobre domínio próprio, sobre pessoas que não controlam a ira. O que você tem feito quando uma situação não vai como você espera? Você domina sobre a ira? Você tem inteligência emocional? Busque inteligência emocional.
Estude sobre esse assunto. Quando alguém ou alguma situação não sair da maneira como você espera, morda o seu dedo, conte até 20, respire fundo, pense e lembre: eu preciso ser sábio. Não vou discutir agora. Vou esperar esfriar a cabeça para depois falar com calma a respeito desse assunto. Se não sabe como resolver o assunto, busque conselho com alguém antes que seja sábio, que possa te orientar e dar instrução para que você resolva bem. Muitas pessoas perdem o casamento, a sociedade, um negócio, porque respondem no calor da ira. Lá em Efésios, capítulo 4, Paulo fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar-se não é pecado. Todo mundo pode ficar irado em algum momento. Mas é pecado quando você abre a boca, reage com toda a ira sem o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo na vida de todo aquele que segue a Deus. Tenha domínio próprio. Versículo 4 fala sobre inveja. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Mas quem parará perante a inveja? Esse versículo nos ensina que quando uma pessoa tem fúria, isso pode ser cruel. Uma pessoa furiosa pode agir com crueldade. Se uma pessoa está com ira, o versículo 3, acabamos de falar sobre a ira, a pessoa pode agir de maneira impetuosa. Ela pode entregar toda a ira, ela pode explodir e dizer o que não deve, ela pode gritar, berrar, dar um escândalo, quebrar alguma coisa, porque a ira é impetuosa, mas a inveja é diferente da fúria e da ira. Na inveja, a pessoa fica em silêncio. O invejoso não fala que tem inveja. Ele guarda no coração e de maneira sorrateira ele vai desejando que o invejado não tenha e não desfrute, e não tenha a alegria de gozar daquilo que tem e daquilo que está recebendo de bênçãos na sua vida. Então o versículo 4 faz um questionamento. A fúria e a ira, elas são cruéis e impetuosas, elas se manifestam. Você vê e você tem como conversar, você tem como tratar, você tem como resolver. Mas como lidar com o invejoso? Como lidar com a inveja? A questão da inveja, ela tem os dois lados. Como o invejado lida com o invejoso e como o invejoso consegue se curar da inveja. Como o invejoso consegue limpar o seu coração, porque a inveja, ela vive no campo do coração. No campo da ira e da fúria, o invejoso pode respirar, contar até 20, morder o dedo, sair para dar uma volta, uma caminhada e tomar ar fresco, beber um copo d'água para conter a fúria e a ira. Mas a inveja, ela é um sentimento que fica ali, latejando no coração. E a pessoa dorme e ela está pensando: como aquela pessoa conseguiu isso? E a pessoa acorda e depois ela lembra disso. Então, como fazer para vencer a inveja? A inveja, de fato, é um sentimento que precisa de um tratamento muito mais persistente. Todas as vezes que esse sentimento lateja no coração, todas as vezes que esse sentimento bate na alma, é necessário dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus permitiu que essa pessoa ganhasse, Deus é Deus e Ele é abundante para dar a mim também. Da próxima vez que sentir inveja e todas as vezes que sentir isso no coração, diga:
Deus tem para dar para mim também. Ele é Pai, Ele é meu Senhor, Ele é meu pastor, Ele também reina e governa na minha vida. O que eu preciso fazer? O que essa pessoa fez? Quanto tempo ela se esforçou, se dedicou e o que fez para alcançar esse resultado? Não há nada para termos inveja de ninguém, porque Deus criou os céus e a terra e Ele tem para dar para todos. Não pense que Deus deu para uns e não deu para você. Ele dá para todos e é garantido que Ele tem bênçãos infinitas, especiais, reservadas a você. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? No versículo 31 de Romanos 8, o mesmo capítulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é contigo, o Senhor tem bênção sem medida para você, não há motivos para carregar a inveja contra ninguém. A partir de hoje, se sentir inveja de alguém, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é abundante na minha vida e Ele me prosperará. O Senhor, assim como deu ao meu irmão, ao meu próximo, também tem muito mais bênção sem medida para me dar. O que eu preciso fazer para receber também? Vença esse sentimento. E você que é invejado, mantenha distância daquele que tem inveja de você quando você sente isso. Ore pedindo que Deus abençoe essa pessoa. Mantenha distância porque nem sempre o invejoso usa a palavra de Deus dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e se dedica a buscar aquilo que lhe pertence. Existem os invejosos que amam ficar para sempre carregando inveja, porque não querem fazer o que precisa ser feito para que possam alcançar as mesmas bênçãos que você tem alcançado. E essas pessoas, lamentavelmente, vão ficar carregando a inveja. Então, quando o versículo 4 fala: quem pode parar diante da inveja? Quando o invejoso é uma daquelas pessoas que só alimenta a inveja e não reage para prosperar e também receber as bênçãos, ele vai ficar ali o tempo todo com inveja. Então é necessário se afastar dessa pessoa. Quando você prospera e aquele seu amigo, que era muito amigo seu, para de falar com você, para de cumprimentar você, não fique com raiva. Tem muitas pessoas que quando aquele amigo, aquela amiga para de andar junto, fica com tristeza, dizendo: era tão amigo meu, só porque eu comprei um carro novo, só porque eu comprei uma casa nova, a pessoa parou de falar comigo. Deixe a pessoa vivendo a vida dela. Se ela não quer mais falar com você, é porque ela não teve força suficiente para se alegrar junto com você. Deixe a pessoa ir em paz. Honre e agradeça a Deus. Diga que o Senhor abençoe essa pessoa e que ela consiga encontrar o caminho de luz para receber as mesmas bênçãos que eu tenho recebido. Abençoe a pessoa e deixe a pessoa seguindo a vida dela. A vida é guardada e protegida pelo Senhor. Deus sabe quem traz de novas pessoas e quem carrega para fora da nossa vida. Versículo 5 fala a respeito do amor. Veja o versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. O versículo 5 está falando que é melhor aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós escondemos. É melhor uma pessoa que tem uma correção para nos dar, que fala para nós, porque ela falou e nós podemos aprender com aquela correção, com aquela repreensão, do que uma pessoa que ama e não fala que ama. Fale a respeito do amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelo seu cônjuge.
Tem pessoas que têm dificuldade no próprio relacionamento com o marido, com a esposa, de dizer: eu amo você, eu te amo. E muitas vezes, em muitos casamentos, a mulher, o homem falam, mas na maioria das vezes as mulheres reclamam disso, que o marido não fala que ama elas. Declare o amor que você tem pela sua esposa, diga eu te amo, porque é melhor a repreensão aberta, aquilo que é falado, do que o amor encoberto. Do que adianta você dizer, mas eu amo muito essa pessoa, mas você não fala, você não dá um abraço, você não dá uma palavra, você não mostra que você ama essa pessoa. Muitas vezes as pessoas precisam que você mostre que você ama a pessoa com palavras, com presentes, com comportamentos, com abraço, com atitudes, com gentilezas, com favores que você faz dentro da sua casa. Versículo 6 fala sobre fidelidade. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Fala sobre fidelidade, porque o que é fidelidade? É a qualidade de ser fiel. O que é fiel? É aquela pessoa que é verdadeira, aquela pessoa que nos ajuda a crescer. Porque aquele que é fiel, ele não mente. Quando ele precisa nos corrigir, ele fala: você precisa melhorar nisso. E quando ele tem uma palavra de amor, afeto, carinho, um abraço para dar, ele dá para fortalecer a vida do outro. Então o versículo 6 fala: é bom quando você tem uma pessoa que é fiel e faz algumas feridas em você. Receba essas feridas como presente. Melhore como pessoa e cresça. Porque fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Tem pessoas que preferem, mesmo sabendo que estão erradas, ficarem cercadas de bajuladores. Pessoas que sempre dizem: você está certo, você está certo. E a pessoa sabe que está fazendo coisas erradas, mas ela fica com os seus bajuladores que reafirmam o seu erro. É tempo de crescimento, é tempo de você valorizar os seus pais, que muitas vezes falam palavras que te ferem, mas que são palavras para que você se conserte e encontre o caminho do bem. Do que você receber as palavras dos seus amigos, que muitas vezes são como beijos enganosos, que mantêm você no erro. Então nós vemos aqui, são 6 versículos e 6 temas diferentes: presunção, soberba, ira, inveja, amor e agora fidelidade. O 7º versículo traz um 7º tema, sobre o ponto de vista que cada um tem na vida. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Muitas pessoas estão com fartura e não valorizam aquilo que têm. Como todos os dias elas são favorecidas, o mel é farto, o mel significa a boa condição, a pessoa não valoriza o que tem. Muitas vezes, pessoas que têm tudo são pessoas ingratas, pessoas que têm uma vida cheia de reclamações e murmurações, pessoas que acordam e ficam entediadas, dizendo: mais um dia, tudo igual, nenhuma aventura, de nada eu tenho falta. E por não terem falta de nada, elas pisam e dizem: essa mesma comida, esse mesmo carro, essa mesma vida, e não conseguem perceber o quanto elas são prósperas e abençoadas. Agora, a alma que está faminta, até mesmo aquilo que não é bom, ela considera como se fosse doce. Então o versículo 7 nos fala sobre valorizar o que temos. Esse versículo nos chama sobre a importância de valorizar, apreciar o que temos.
Não se acostume com as bênçãos e conquistas a ponto de não dar mais valor ao que você recebeu. Tenha gratidão por aquilo que você tem recebido. Tenha gratidão mesmo pelas coisas pequenas da vida. Quando você estiver diante de dificuldades, por momentos difíceis, lembre-se de que até nas coisas amargas existe um propósito. Romanos 8:28, Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as coisas amargas. Porque nas coisas amargas nós podemos encontrar força, crescimento e aprendizado, vencendo novos desafios. Então o versículo 7 fala a respeito do equilíbrio. Vamos dizer assim, equilíbrio. É necessário ter um equilíbrio saudável entre estar satisfeito com aquilo que nós temos e buscar sempre melhorias, buscar aperfeiçoamento. Nós devemos estar satisfeitos com o que temos recebido e, ao mesmo tempo, colocar: amanhã eu quero ser 1% melhor. Amanhã eu quero ser 1% melhor na vida espiritual, na vida financeira, na saúde, na minha alimentação, na prática de um esporte, no relacionamento com o meu cônjuge, no relacionamento com meus pais, com meus filhos, com as pessoas à minha volta, com meus colaboradores, com meus colegas de trabalho. Valorizar o presente e nunca perder uma busca constante para o aperfeiçoamento. É um convite para você ter equilíbrio entre agradecer, valorizando o que tem, reconhecendo tudo que já recebeu, mesmo nas coisas mais simples, e ao mesmo tempo manter uma perspectiva de vencer os desafios, derrotar as dificuldades, ser cada vez mais forte, mesmo diante das situações amargas da vida. Esse é o versículo 7. O versículo 8 fala: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Ou seja, assim como a ave que está vagueando longe do seu ninho, assim também é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Nós sabemos que o ninho é o lugar onde a ave tem tudo o que ela necessita. Nós sabemos que o lugar em que uma pessoa mora normalmente é o lugar onde ela tem conforto, onde ela encontrou tudo aquilo que ela esperava para a sua vida. Assim como o pássaro, quando vai para longe do seu ninho, encontra desafios, encontra dificuldades e tem saudade do tempo em que estava no seu ninho, assim também, quando uma pessoa sai do seu lugar, da sua casa, do seu ambiente em que ela tinha tudo o que satisfazia ela vai encontrar desafios. O que esse versículo ensina é: quando você estiver longe da sua casa, longe do seu ambiente, daquilo que traz conforto e alegria para você, lembre-se de que Deus quer que você valorize o seu lugar. Assim como a ave que está longe do seu ninho fica vulnerável, assim também quando uma pessoa se afasta do seu lugar, ela fica vulnerável. Então é preciso voltar, estar, permanecer, valorizar o seu lugar. Esse lugar pode significar o seu trabalho. Talvez você esteja pensando em sair dele, mas ainda não é o tempo. Antes de você sair dele, estude e prepare um novo lugar, onde você vai estar seguro. Talvez, não estou falando aqui de demissão, não estou falando aqui de uma situação em que ocorreu uma falência, porque nesse caso, as circunstâncias da vida estão removendo você do seu lugar, estão trazendo um novo desafio para você.
mas estou falando a respeito daquela pessoa que tem o seu negócio e que está pensando em fechar e abandonar para começar um novo, sem ter estudado como vai começar um novo. Estou falando daquele que está empregado e está pensando em pedir a demissão e migrar para uma outra situação sem ter feito um planejamento. Então, o versículo 8 fala sobre ter atenção para não sair do seu lugar, sem que você tenha uma segurança anterior, que você tenha preparado, porque o seu lugar é o lugar onde você tem conforto, onde você tem segurança, onde você sabe qual é o teu propósito, o que você está fazendo. Esse seu lugar pode significar o lugar do seu casamento. Não abandone o seu casamento. Veja qual o seu papel nesse lugar. Não abandone o seu papel como pai, como mãe. Esse é o seu lugar. Não abandone o seu papel como filho. O seu lugar é como filho. Então o lugar aqui, quando o versículo 8 fala como a ave que vagueia longe do seu ninho, longe do ninho significa vulnerável, sem comprometimentos com o seu propósito. Assim é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Fique no seu lugar no casamento, no seu lugar na igreja. De repente Deus plantou você para fazer um trabalho, uma obra, na igreja em que você está. E você está ali querendo abandonar esse trabalho. Fique no lugar em que você está. Não fique vagueando sem rumo certo para onde você está indo, porque andar vagueando por aí é um lugar de estar vulnerável, sem cumprir propósito, sem saber o que fazer. Versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo com o conselho cordial. 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Então, os versículos 9 e 10 falam sobre amizade. Falam que, assim como o óleo e o perfume alegram o coração, assim também a doença do amigo fica mais aliviada com o conselho cordial. Se você tem um amigo que está enfermo e você traz um conselho, uma boa palavra, uma palavra afetuosa, essa palavra é como óleo, é como perfume que traz alegria no coração do amigo que está doente. Fala sobre a importância das amizades. Como é bom termos amigos nos momentos difíceis da vida. Se você é uma pessoa que desistiu de ter amigos, repense, as amizades são fundamentais para conquistar muitos objetivos e realizar muitos projetos. Amigos trazem novas ideias. Amigos nos apresentam novos lugares, novas viagens que eles fizeram e que eles nos contam e abrem a nossa mente para que possamos perceber aquilo que não percebemos por nós mesmos. Amigos nos apresentam novas pessoas, novas oportunidades, novos lugares. Amigos mostram horizontes que nós, por nós mesmos, não vemos. Então o versículo 10 fala: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. O versículo 10 fala para não abandonarmos os amigos que nós temos, os amigos dos nossos familiares que são nossos amigos, e também nos fala que muitas vezes, quando o nosso irmão está muito longe, aquele amigo que está perto é mais importante na nossa vida do que o nosso familiar, do que o nosso irmão. Por quê? Porque aquele amigo que está perto de nós está todos os dias com a gente. E muitas vezes ele entende mais a nossa necessidade do que um irmão que está longe. Muitas vezes você pensa: eu vou até a casa do meu irmão para pedir ajuda para ele. Mas ele já está há algum tempo afastado de você. Mas o seu amigo está ali perto.
há situações em que um amigo é mais chegado do que um irmão. Veja que os versículos 9 e 10 falam sobre a importância dos amigos. Ainda sobre a amizade, o versículo 17 fala: Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Portanto, ter amigos faz parte da vida e é muito importante porque traz novas portas de oportunidades, de caminhos e de aprendizado. Nós podemos aprender com os nossos amigos e isso também permite que a gente traga mais harmonia na nossa vida e não precisamos sobrecarregar os nossos familiares nos tempos de angústia e de aflição, porque contamos com várias pessoas em nossa rede de relacionamentos. Muitas vezes, como disse o versículo 10, um amigo próximo é mais chegado do que um irmão que está distante. O 11º tema de Provérbios 27 é sobre a sabedoria. Os versículos 11 e 12 nos falam sobre isso. O 11 diz: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. E o 12 fala: O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Aqui no versículo 11, nós vemos um pai dando um conselho para o seu filho, dizendo para o filho que seja sábio, porque em o filho sendo sábio, ele, como pai, terá um coração alegre, e se alguém vier falar alguma coisa a respeito do seu filho, a respeito da forma como ele educou o seu filho, ele vai ter o que responder. Então, esse versículo nos fala o quanto é importante que os pais ensinem desde cedo a sabedoria para os filhos, para que eles possam ter boa instrução, conhecimento, conselho, inteligência, entendimento, discernimento e prudência na tomada das suas decisões, para que você possa se alegrar e saber que o seu filho foi bem encaminhado e vai trazer alegrias. E se alguém um dia quiser questionar a forma como você educou esse filho, você vai ter o que dizer. Vai ter também o que ensinar para outros pais, para outras pessoas. E o versículo 12, ele destaca mais uma vez a importância da sabedoria. Aquele que é avisado, que tem sabedoria, ele consegue perceber o mal e se esconder, fugir, não entrar naquele caminho do mal. Mas aquele que é simples, que não tem conhecimento, não tem sabedoria, ele acaba passando e sofrendo a pena. O 12º tema fala sobre fiança e empréstimo. Esse assunto de fiança e empréstimo é tratado em outras passagens de Provérbios. Já no capítulo 6, no versículo 1, fala que se você ficou como fiador de alguém, vá até essa pessoa e implore para que ela retire o seu nome daquele contrato, para que você importune a pessoa e não dê sossego até que ela tire o seu nome. E aqui no versículo 13 fala: quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O versículo 13 ensina a não assumir fiança de pessoas que você não conhece. Você deve ser fiador apenas de familiares e de amigos. E junto com o tema da fiança vem a questão do empréstimo do dinheiro. Quando você empresta dinheiro para pessoas que você desconhece, sem que você estabeleça garantias reais, como um carro ou como um imóvel, para que você tenha certeza de que você tem alguma coisa para garantir aquele empréstimo, você está entregando a sua roupa, está entregando a sua vida, penhorando o que você tem por alguém que é estranho. Não faça isso. O versículo 14 traz o 13º tema,
que fala sobre prudência e moderação na demonstração de gratidão. Veja que o versículo 14 fala: o que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Aqui está falando a respeito daquela pessoa que fala: eu agradeço muito o meu amigo, ele fez um bem muito grande para mim. E a pessoa fica falando o tempo todo, agradecendo por alguma coisa que um amigo lhe fez. Esse tipo de agradecimento exagerado, excessivo, vai fazer com que as pessoas notem em você o oposto. Elas vão dizer que você está, na verdade, fingindo gratidão. Então, se você recebeu o bem de um amigo, recebeu o bem de alguém, diga muito obrigado. Seja moderado na sua gratidão, no seu agradecimento. Depois, o 14º tema é sobre a pessoa rixosa. Os versículos 15 e 16 falam sobre isso. 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva. E a mulher rixosa. Um e outro são semelhantes. 16. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Então nós vemos que a pessoa rixosa, aquela pessoa que vive reclamando da vida, aquela pessoa que nunca nada está bom para ela, é uma pessoa que fica ali como uma goteira, que fica de pouco em pouco perturbando a sua vida. Então o versículo 15 nos traz uma recomendação para não sermos pessoas rixosas, pessoas que incomodam os outros, porque assim como uma goteira, num dia de grande chuva, perturba e incomoda, é assim que uma pessoa rixosa é para as pessoas à sua volta. Então, o versículo traz uma situação real que mostra de maneira bem clara como é incômodo, como é chato e perturbador ficar ouvindo a goteira para ilustrar como é ser uma pessoa rixosa. E traz também uma recomendação de escolha de pessoas. Se você está em fase de namoro, de noivado e você está buscando uma pessoa, preste atenção para ver como essa pessoa reage diante das dificuldades e não se envolva com pessoas assim, porque você vai ter uma perturbação pelo resto da sua vida. Você pode pensar que vai mudar essa pessoa, mas as pessoas elas não são mudadas. Só a própria pessoa pode mudar o seu caráter e a pessoa deve mudar primeiro para estar em condições de entrar em um relacionamento com você, para que você possa ter um relacionamento abençoado. O versículo 16 fala que uma pessoa rixosa é uma pessoa que tem tanto costume de reclamar, de ser rixosa, que aquele que tentar conter a rixa, a incomodação da pessoa, é como a pessoa que tenta conter o vento. É como uma pessoa que pega a sua destra, sua mão, e toca no óleo. O que acontece quando você tenta segurar o vento? O que acontece quando você coloca a sua mão no óleo? Não tem o que fazer. Quando você coloca a sua mão no óleo, a sua mão fica escorregadia. Tudo que passa na sua mão você não consegue segurar. Você não consegue manter na sua mão. Assim também não tem como você querer mudar uma pessoa que é rixosa, uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, uma pessoa que vai trazer perturbação para a sua vida. O versículo 18 fala sobre a necessidade de valorizar aquilo que nós temos. Veja o versículo 18: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Fala sobre cuidar bem daquilo que você tem. Esse versículo 18, ele tem que ser lido junto com o versículo 8. Quando eu falei do versículo 8, que é o 8º tema, sobre a valorização da vida, eu esqueci de falar do 18. Assim como uma ave que fica longe do seu ninho, assim como o homem que fica longe do seu lugar, sofre
passa dificuldades porque fica longe do seu lugar, mas é importante valorizar o seu lugar. Assim, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu ambiente, assim também o versículo 18 ele é lido junto com a ideia do versículo 8. Você deve guardar a figueira que está no seu terreno, para que você possa comer do seu fruto. Você deve velar pelo seu Senhor se você está trabalhando em um lugar, porque aquele é o seu lugar. Você deve estar com a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos, a sua atenção focada no lugar, no seu lugar. No versículo 19, nós temos aqui o 14º tema, que é: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O versículo 19 nos traz a questão do autoconhecimento, a importância de você buscar o autoconhecimento. Quando o rosto está refletido na água e ele corresponde como um espelho ao rosto do homem, assim também aquilo que está no coração do homem é que corresponde ao que o homem sente. Muitas vezes você olha para uma pessoa que está sorridente e você olha para uma pessoa falante e pensa como essa pessoa é feliz. Mas só Deus sabe o que está no coração daquela pessoa. Na verdade, você só conhece uma pessoa quando você conhece o que vai no coração dessa pessoa. Porque é aquilo que ela carrega no coração que corresponde ao espelho da alma, que corresponde exatamente a quem aquela pessoa é. Então, muitas vezes, olhar para o externo, para o exterior, não corresponde à pessoa. Esse texto nos fala que é muito importante nós cuidarmos do nosso coração. Inclusive, em Provérbios 4:23, está escrito que sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guardar o coração, aquilo que você sente, as suas emoções, guardar o seu coração no relacionamento com Deus, no bom relacionamento com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, é que permite que você tenha paz e tranquilidade. E o versículo 19 também nos ensina a não julgarmos uma pessoa pelo exterior. É necessário conversar com a pessoa e descobrir o que ela tem no coração, porque é o coração que reflete o que realmente corresponde à alma, o que realmente corresponde àquela pessoa. O 15º tema de Provérbios 27 é sobre a insatisfação. O verso 20 nos fala que o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Veja que esse versículo fala sobre a insatisfação da vida. O homem olha, olha, olha e nunca está satisfeito. Compra um telefone celular hoje e amanhã está insatisfeito porque saiu um novo modelo. Compra um carro, uma casa e depois de algum tempo ele já não está mais contente em relação àquilo que ele tem. Então, a comparação dessa busca incessante, dessa insatisfação do ser humano é comparada com o inferno e com a perdição, porque é justamente como o inferno, cujo fogo nunca cessa, cuja perturbação constantemente inquieta. E ele fala sobre perdição porque a perdição é justamente nunca estar achado, nunca estar contente com aquilo que você tem. Então, você está sempre perdido na vida, buscando alguma coisa. Você nunca diz: eu estou aqui tranquilo, eu encontrei, eu achei o meu caminho. Versículo 21 fala sobre o caráter, sobre o teste do caráter. Veja o versículo 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é aprovado pelos louvores. Então, assim como se usa o crisol para lavar a prata, assim como você purifica o ouro quando você coloca ele no forno, assim também você pode testar o caráter de uma pessoa quando você elogia ela. Quando você elogia a pessoa, você vê se ela
vai ficar arrogante, soberba, orgulhosa e vai mostrar esse orgulho, essa arrogância que ela esconde, ou se ela vai ser humilde, modesta, uma pessoa que vai reconhecer, que vai ficar feliz pelo reconhecimento, mas vai manter a sua humildade. Nós podemos testar o caráter de uma pessoa elogiando ela para ver se ela se perde ou se ela mantém a sua humildade e a sua modéstia. Depois, o 17º tema fala sobre a persistência da tolice, o prejuízo da persistência na tolice. 22. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estultícia. Estultícia é o mesmo que tolice. O versículo 22 está dando uma imagem. Quando você moe o grão no pilão, ainda que você macete aquele grão com o pilão, você não consegue tirar a tolice do tolo. Em outras palavras, o tolo é aquele que persiste. Ele vai sempre sofrer muitas violências, vai ter muitos sofrimentos, angústias, porque quando o versículo 22 fala que o pilão vai macetando o grão, está falando sobre os sofrimentos que o tolo vai passar na vida. E por fim, o último assunto vai dos versículos 23 até o versículo 27, que fala sobre gestão de recursos. Nós precisamos administrar bem os recursos que nós recebemos na nossa casa para que nós possamos ter prosperidade e riqueza. Veja que os versículos 23 a 27 nos dizem: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. 24, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Aqui uma pergunta. Versículo 25. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. 26. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. 27. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Fazendo uma interpretação para o dia a dia, cuide da sua casa. Veja o estado de cada coisa que você tem na sua casa. Veja o estado do seu cônjuge, o estado dos seus filhos, o estado da sua casa, dos bens que você tem. Põe o teu coração sobre o gado significa põe o teu coração sobre tudo aquilo que está na tua responsabilidade, que você administra. Porque as riquezas não duram para sempre. Você tem momentos de alta em que você está próspero e você tem momentos em que surgem dificuldades. As riquezas não duram para sempre. Ele faz uma pergunta: duraria a coroa de geração em geração? Em outras palavras, coroa fala a respeito do momento em que você está bem. A coroa é usada por um rei. Um rei, quando está... Um rei, ele tem boas condições. Em todos os aspectos, ele é provido de riqueza e atenção. Então, ele está perguntando: por acaso você está em boas condições sempre? Você tem certeza de que você vai estar em uma boa condição para cuidar de todas as situações? É certo que a vida traz altos e baixos. Então, versículo 25, quando se mostrar a erva, ou seja, quando você está plantando alguma coisa, você está trabalhando em um negócio, em um projeto, e aparecerem os renovos, quando se mostrar a erva, quando começa a aparecer os primeiros resultados, e quando aparecerem os renovos, ou seja, os novos resultados, ajunta as ervas dos montes, ou seja, faça uma poupança, guarde, faça investimentos naquilo que você tem recebido, daquilo que você começou a colher os primeiros resultados. E aí os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. Aqui no versículo 26 está falando sobre diversificação. Você tem que cuidar daquilo que você vai usar para as roupas, daquilo que você vai investir para comprar
imóveis. Quando ele fala preço do campo, comprar a sua casa, comprar aquilo que você precisa para colocar no seu lar. E fazendo isso, sendo uma pessoa que investe, que guarda, que pensa no futuro, haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, ou seja, haverá fartura, haverá prosperidade, haverá riqueza para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas, ou seja, haverá até mesmo condições para se terem empregados na medida em que você prospera e cresce. Então, Provérbios 27 são vários temas. Só no final, que nós temos aqui dos versículos 23 a 27, 5 versículos que falam especificamente a respeito de um assunto. Cada versículo fala a respeito de um tema. Então, o capítulo 27 de Provérbios traz muitas recomendações, muitos ensinamentos para vários aspectos da, da vida, né? Essa é a meditação de Provérbios 27. Deus abençoe a todos. Amém.